noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez participando aqui desse projeto bacana do GRESG, né, o Grupo Espírita Saint-Germain. Esse projeto lindo que eles chamaram de Introdução à Doutrina Espírita. E o nosso tema hoje é Reforma Íntima, o único caminho. Olha, vou falar, esse tema é tão importante, que a gente deveria tratar dele com mais frequência. Mas vamos lá. O que vem a ser reforma íntima? Vamos imaginar primeiro o seguinte: a palavra reforma nos conduz a qual pensamento? Quando a gente pensa em reforma, existe reforma do carro, existe reforma do escritório, mas o que a gente lembra quando fala em reforma é a reforma da casa da gente, né? E o que é a reforma da casa? É trocar coisas que não estão mais funcionais, ou que não estão bonitas, estão velhas, sujas, enfim. Trocar o aquecedor da casa, da água quente da casa, trocar o piso, mexer no teto, na louça do banheiro, enfim. A reforma é isso. É você trocar coisas que estão ruins, ou feias, ou velhas, ou não funcionam mais, por coisas novas, funcionais, bonitas, para que a casa fique mais legal, mais bacana, né? Mais hospitaleira. Enfim, isso é uma reforma de casa. Agora, o que seria uma reforma íntima? Uma reforma interna, dentro de nós mesmos. Seria trocar aqueles sentimentos que a gente já entendeu, já aprendeu, já percebeu que não estão nos levando a uma vida mais feliz. Trocar aqueles hábitos ainda perniciosos que trazemos por hábitos mais saudáveis. Modificar dentro de nós aquele orgulho, aquela coisa que não está ajudando a gente a ganhar mais amigos, a conviver bem com as pessoas com quem a gente conhece. Enfim, a reforma íntima é trocar esses sentimentos, hábitos não tão positivos por outros melhores, mais saudáveis, que vão nos conduzir a ter uma vida mais feliz. Mas vamos lá, vamos devagarinho que a gente vai alcançar todos os passos aqui. Quando a gente faz a reforma da casa, a gente sai de casa, vou morar em outro lugar para reformar minha casa. Tem gente que consegue fazer isso. Tem gente que tem recurso para isso, tem lugar para onde ir. Mas na maioria dos casos não é assim. A gente precisa fazer a reforma enquanto está morando na casa, não é? A gente senta na mesa para tomar um café, o pedreiro está ali, ele abre a geladeira e fala: "Ei, vai beber o que, patrão? Tem um suco aqui que a patroa fez, uma laranja que ela espremeu de manhã, né?" E a gente convive com pedreiro, com gente trazendo material de obra e tem que pisar no meio do entulho. Normalmente a reforma é assim: a gente reforma a casa morando nela. No caso da reforma íntima, não é diferente. A gente vai ter que promover essas mudanças tão importantes no comportamento da gente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de interagir com os nossos irmãos, durante tudo que está acontecendo com a gente. Todas as dificuldades que nos afligem vão estar presentes no momento que a gente decidir fazer essa reforma íntima. Então, nós vamos estar vivendo dificuldades de relacionamento, nós vamos estar vivendo incertezas profissionais, incertezas financeiras, nós vamos estar lidando com vizinhos difíceis, talvez, com parentes difíceis, com pandemia. No meio de tudo, no meio de todos esses acontecimentos, a gente tem a sábia decisão de promover em nós uma reforma íntima. Fazendo uma outra analogia, dá para a gente comparar essa reforma com trocar o pneu do nosso carro.
porém com o carro andando, né? Bom, quando a gente faz essas colocações, percebe-se que a tarefa não é das mais fáceis. Mas por que a gente recomenda, então, que você empenhe esforço, busque essa reforma, já que a tarefa não é fácil? O que é que você vai conseguir receber em troca desse esforço? De uma forma geral não é muito pequeno, mas o que você vai receber em troca disso? Vamos guardar essa reforma íntima aqui no cantinho e vamos conversar aqui sobre um outro conceito, para a gente poder depois responder essa pergunta. A gente olha o mundo. E aí eu vou fazer algumas perguntas. Existe dor no mundo? Existe miséria no mundo? Existe desigualdade nesse mundo de Deus? Existe injustiça? Bom, obviamente a resposta é sim para todas as perguntas que eu fiz. E aí eu vou propor o seguinte pensamento. Se por acaso o Criador, nosso Pai, a inteligência suprema do universo, nos concedesse todo o poder do mundo, provavelmente a minha primeira preocupação seria baixar um decreto de tal forma a acabar com a dor no mundo, acabar com a injustiça, acabar com a miséria, com a desigualdade. Eu ia querer estabelecer um decreto e acabar isso numa canetada. A partir de hoje, ninguém sofre mais. A partir de hoje não vai haver mais miséria, não vou ver gente dormindo na rua. Uma vez tem tantos recursos no mundo, por que tem gente jogando dinheiro fora de forma irresponsável, enquanto que tem gente que não tem um teto para dormir, não tem comida para o dia seguinte? Tá bom. Isso seria a minha forma de administrar o universo. Acabar com toda essa dificuldade. Mas Deus, que é nosso Pai de infinita bondade, que nos ama num grau que a gente não consegue avaliar, não baixa esse decreto. Não acaba com a dor, com a miséria, com a desigualdade, com a injustiça. Por quê? Opção A, porque ele não tem poder para isso. O que você acha? Opção B, porque ele não sabe como fazer isso, como acabar com a dor, como acabar com todas essas coisas que eu coloquei aí. Não. Falta vontade a ele. Ele não quer. Estou a fim de acabar com essa desgraça toda, não. Para quem não crê, uma justificativa é que Deus não existe, né? Se existisse, não teria tanta miséria, não teria tanta injustiça, não teria tanta dor. Então, por que Deus não elimina o mal por meio de um decreto? Ele é o administrador do universo, por que não acaba com isso? Foram muitas perguntas, né? E nenhuma resposta. Vamos então começar a responder. Acontece que, conta-nos o espírito Humberto de Campos, que Deus usa o tempo e não a violência para promover a nossa evolução, a nossa melhora, o nosso aprendizado.
E quando a gente aprende uma coisa, não esquece mais. Você já viu alguém que aprendeu a ler desaprender? Eu não me refiro às questões patológicas, né? Pessoa que enfrenta dificuldade, que tem Alzheimer. Não, não é isso. Numa vida normal, alguém que aprendeu a ler desaprende? Alguém que aprendeu a resolver uma equação no segundo grau, esquece aquela formulazinha abençoada de como achar o valor da variável na equação do segundo grau? Então, quando a gente aprende uma coisa, a gente não esquece mais. E nesse mundo de Deus, nós temos uma professora fantástica. Uma professora que, quando nos ensina, é para sempre. A gente não esquece nunca mais. O nome dela é Dor. No livro Paulo Estevão, o Ananias, conversando lá com o Saulo, logo após a conversão do Saulo, e logo após ele recuperar a visão por intermédio do Ananias, numa conversa lá, onde Ananias coloca Saulo a par de tudo que aconteceu com Jesus, a crucificação, voltar no terceiro dia, né? E Ananias usa uma frase maravilhosa. Ele diz assim: só a dor nos ensina a ser humanos. A questão é que quando a gente experimenta uma dor, nós nunca mais esquecemos o efeito dela em nós. Então, nós aprendemos, por exemplo, o quanto dói você ser pisado por uma pessoa que está numa posição temporariamente superior à sua, no campo profissional, no campo social, no campo cultural. Então, quando você é humilhado e pisado por uma pessoa temporariamente numa situação superior à tua, você não esquece essa dor. Com isso, no futuro, se você impor essa dor a alguém, você o faz por maldade, porque você já sabe como dói. Da mesma forma, a dor de ser enganado, a dor de ser ludibriado, toda essa dor que a gente passa, ela vem como uma professora, ela vem como aprendizado. E com isso a gente aprende a não imputar a mesma desgraça a um semelhante nosso. Se o fizermos, ainda é por uma questão de maior imperfeição ainda, né? Maldade mesmo. E o que é que atrai a dor para nós? Por que é que nós temos que passar por tantos momentos difíceis e dolorosos? Aqui a gente vai consultar um outro conceito que a doutrina espírita traz para a gente, que é a lei do retorno, ou a lei de causa e efeito. É magnético. Cada vez que nós provocamos o mal, cada vez que a gente gera uma situação ruim para um semelhante nosso, nós passamos automaticamente a atrair uma situação semelhante para a nossa vida. É magnético. Não precisa ter um espírito, um mentor, um policial, um espírito policial tomando conta de, você provocou isso, então eu vou criar aqui uma situação onde você vai experimentar isso. Automático. A palavra certa é magnetismo. A gente passa a atrair aquela mesma situação. Então, todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando hoje, de alguma forma, nós as atraímos para nós. Isso é bom ter esse conhecimento, que é para a gente não querer responsabilizar mais ninguém pelas dificuldades que a gente passa.
E outra coisa, também não adianta nós ficarmos fazendo um papel de vítimas, de infelizes, porque enfrentamos essas dificuldades, já que nós somos os únicos responsáveis por elas. Às vezes a gente não reconhece essa responsabilidade na vida presente. Mas lembre-se, a vida é uma só. Nós podemos ter diversas existências, diversas encarnações, mas a vida é uma só. Então, eu tenho uma vida só e já experimentei um monte de encarnações. Certamente já fui mulher, já fui homem, já fui rico, já fui pobre, já mandei e já fui muito subordinado, porque é uma necessidade de progresso passar por todas essas experiências. Então, no meio disso tudo, a minha vida é uma só. E se hoje eu passo por dificuldades, como passo, porque todo mundo passa, eu sou o único responsável por isso. Isso é bom, porque eu não culpo ninguém pelas dificuldades que eu enfrento. Eventualmente, alguém pode ser ferramenta da dor pela qual eu passo, porque eu estava atraindo aquele comportamento. E essa pessoa que hoje me faz passar por essa dor, amanhã ele também vai ter que experimentar passar por situação semelhante, que ele acaba atraindo para ele também. Mas tudo isso é um processo automático. Magnetismo puro. Com isso, nós atraímos para a nossa vida pessoas também com as quais a gente precisa se reharmonizar. Pessoas com as quais nós tivemos problemas no passado, tivemos dificuldades, vêm muitas vezes, ou quase sempre, no seio da nossa família. Vem trabalhar na mesma empresa que a gente, vem ser vizinho, porque a gente precisa se reharmonizar com essas pessoas. Por isso, nós acabamos por atraí-las para a nossa vida. Vamos agora voltar para o tema reforma íntima. Nós consultamos o conceito da dor como professora. Consultamos o conceito da lei de causa e efeito, como sendo nós os únicos responsáveis pelas dificuldades pelas quais vivemos hoje. E agora vamos retornar para a nossa conversa sobre reforma íntima, o único caminho. Se a dor veio nos visitar por conta dos nossos defeitos, das nossas falhas morais, por causa das nossas falhas comportamentais, por causa do nosso orgulho, que no nosso meio, do planeta de provas e expiações onde nós habitamos, o orgulho e o egoísmo são companhia de todos nós. Só varia o grau em que nos encontramos. Então, como consequência do orgulho que eu ainda trago em mim, algumas das dificuldades pelas quais eu passo são consequência desse orgulho. Idem para o egoísmo, por conta do meu egoísmo, muitas das coisas que eu enfrento hoje são consequência de eu ter colocado esse egoísmo em ação contra os interesses dos meus irmãos, companheiros de evolução, companheiros de jornada. E hoje eu estou enfrentando as consequências dos meus atos. Então, vamos lá. Eu tinha perguntado por que eu deveria investir esforço na minha reforma íntima. Exatamente porque quando eu me livro daquele orgulho que hoje me traz dificuldade, eu deixo de atrair essa situação para mim. Quando eu me livro da lei de Gerson, aquele Gerson que gosta de levar vantagem em tudo, quando eu deixo de pensar dessa forma, quando eu deixo de querer levar vantagem em tudo, em detrimento dos interesses, da felicidade do meu próximo, eu deixo de atrair para mim aquelas pessoas que querem levar vantagem em tudo. Então, à medida
que eu supero as minhas dificuldades e conquisto novas qualidades, eu estou investindo numa vida cada vez mais feliz. Cada vez menos problemas de relacionamento, menos problemas relativos a finanças, a saúde, a tudo o que traz infelicidade na minha vida atual de habitante de um planeta de provas e expiações. Então, à medida que eu substituo um hábito ruim por um hábito melhor, eu vou me tornar uma pessoa mais feliz. À medida que eu substituo uma forma de pensar voltada para o mundo material, para o meu mundo temporário, um pensamento que vai durar pouco, porque a vida vai levar aí 70 anos, 80 anos, não sei. A gente pode amanhã deixar esse corpinho aqui e voltar para a parte espiritual. E aí toda aquela forma de pensar material foi por água abaixo, acabou o contexto que eu vivia. Acabou toda a situação que me envolvia. Então, quando eu começar a pensar um pouco mais como espírito imortal, quando eu pensar um pouco mais nesta vida única que eu tenho, dividida numa série de encarnações, quando eu viver para a eternidade e passar a tratar os meus irmãos como companheiros do futuro, eu estou plantando um futuro mais feliz, uma vida melhor. Isso não é bom? É bom demais. Por isso que é importante essa mudança de mentalidade. Isso faz parte dessa reforma íntima. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor para mim. Mas não é tão fácil assim entender esse conceito e transformar em obras, transformar em ação que vá trazer de fato uma mudança na minha vida. Sabe por que não é tão fácil? Porque existem as armadilhas. Então é importante a gente, entendendo por que a reforma íntima é urgente, porque ela é o único caminho, também é importante conhecer quais são as armadilhas, para que a gente evite cair nelas. Olha, a pior de todas é a falta de fé, que vai gerar o desânimo. Uma pessoa que não tem fé, ela tem a visão de que o mal é mais forte que o bem. Porque ela vê pessoas más, vê pessoas ruins prosperarem. Vê pessoas boas, muitas vezes, lutar uma vida inteira e não alcançar 1/10 do que muitos maus conseguem alcançar. Essa é a visão de quem está olhando para a vida, essa vida material. Quem não está olhando para a vida futura, quem não está lembrando que a vida é uma só. E que não tem 70 anos, 80 anos. A vida são milhares, milhões de anos, a vida é eterna. Nós não somos eternos porque um dia fomos criados. Mas daqui para frente, nossa vida é eterna. Então, quando a gente começa a entender que Deus está no comando e que num planeta de provas e expiações, o mal predomina por causa da média da evolução dos habitantes de um planeta de provas e expiações. Mas eu não disse que o mal vence. O mal não vence nada. Mas predomina. Então, muita gente, quando não tem claro na sua mente que Deus está no controle, Deus é que manda, coordena toda a evolução do planeta. E aqui, do planeta não, do universo, aqui no planeta nós temos Jesus à frente. Um espírito puro que há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a massa de fogo se deslocou do Sol
e foi os pródromos da existência do nosso planeta Terra, que viajou no tempo e no espaço até estabelecer uma órbita em torno do Sol, nesse momento, Jesus já era um espírito puro, como nos ensina Emmanuel no nosso livro A Caminho da Luz, e há 4 bilhões e meio ele já era um espírito puro. É esse o representante de Deus que cuida do nosso planeta, que nos ama também numa amplitude que nós não temos como avaliar. Está longe da nossa compreensão. Esse espírito, que já era puro há 4 bilhões e meio de anos atrás, e como nada fica estável, tudo progride, imagina como Jesus hoje é ainda superior ao que era, quando ele já recebeu a incumbência de administrar esse planeta. É ele que está no controle. Então a gente não pode se deixar levar por essas aparências. Hoje, esses maus que estão prosperando, eles estão criando em torno deles aquela energia que vão atrair depois. Então, nesse momento é poderoso, político, manipula os recursos públicos, e aí você vê algumas pessoas podres de rica e outras mordando na rua, sem teto, sem alimentação. E quem deveria gerir quem deveria gerir os recursos públicos para socorrer essas pessoas, está muitas vezes desviando justamente em favor daqueles que são bilionários. Tá bom. Você vê miséria na rua? Pois essas pessoas estão cavando um futuro que não vai ser diferente disso. Porque aí aquela dor professora a que eu me referi, vai ensiná-los como administrar recursos públicos em favor dos menos favorecidos. É a professora. Ela não falha, ela vem. E vem rápido, porque a distância de uma encarnação para outra, para quem tem a vida eterna daqui para frente, não é nada. Então, muito rapidamente vão poder aprender. Então, a falta de fé gera o desânimo. E o desânimo abre brecha nas nossas defesas espirituais. Nesse projeto do Gresga, lá na palestra número 9, eu sei que foi eu que fiz, né? Falava-se da influência dos espíritos na nossa vida. Quando a gente se sente desanimado, a gente abre uma brecha e permite que eles venham reforçar na cabeça da gente essa teoria, que o mal sempre vence. Deus não está nem aí, Deus não está no controle. Então, para bloquear essa ideia, a gente só precisa lembrar que Deus está no controle, que o mal não vai vencer nada. Temporariamente ele parece que está levando vantagem. Ao final da nossa... não posso falar final da nossa vida porque não vai ter fim. Mas ao fim de um longo período de análise, você vai ver que tudo vai se encaixar. E essas pessoas mesmo que hoje estão no caminho errado, elas vão ter a oportunidade, pela dor, de aprender, de se corrigir, e em breve vamos estar todos irmanados num planeta de regeneração e futuramente num planeta feliz. Então, quais são os passos para a gente caminhar seguro na direção dessa tão esperada reforma íntima? O único caminho. Uma delas é nós promovermos o autoconhecimento. Como assim? A gente entender quais são os nossos limites. Só para não estabelecer metas impossíveis de alcançar. Porque se você decide dar um passo maior do que a própria perna, se você decide de uma hora para outra ser um Saulo de Tarso,
e se transformar de perseguidor de cristãos em um cristão defensor do Evangelho, um 13º apóstolo, se você decidir fazer isso, pode ser que não consiga. E daí bate aquele desânimo. Bate aquela ideia de que eu não presto, eu não valho nada, eu não consigo superar minhas dificuldades, o que não é verdade. Então a segunda sugestão é que você estabeleça várias metas pequenas, para que possa alcançar uma por uma. Cada vitória nos dá força para conquistar o passo seguinte. Depois de 2 vitórias, 2 hábitos superados, 2 hábitos ruins superados, a gente ganha força para tentar ter um passo um pouco maior. Mas é importante que os passos sejam curtos para que a gente tenha vitórias para comemorar e para se sentir forte. Vale lembrar que nós temos um anjo guardião. Deus é tão bom, Deus nos ama tanto, que coloca um espírito superior à nossa disposição. Basta que a gente peça para ele, peça forças, peça ajuda e coloque o nosso esforço junto. E não podemos deixar na mão dos outros, né? Seja anjo guardião, seja Jesus Cristo, seja Deus, não podem fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho tem que ser feito por nós, porque a conquista realizada por nós é definitiva. Se fosse por outro, iria ruir no primeiro teste, na primeira prova, né? Então, vamos estabelecer objetivos? Vamos pegar, bota no papel, escreve coisas que você sabe que não te ajudam. E como é que a gente pode ir passo a passo, lentamente, mas sem retrogradar nunca, caminhar no sentido de nos reformarmos, mudar, para que nós possamos conquistar uma vida cada vez mais feliz. Porque intempéries todos sofremos. Agora, a dor é opcional. A gente pode optar por se sentir uma vítima, se sentir muito dolorido com um problema, olhar para ele, encostar aqui do lado e falar, bom, vamos ver o que a gente tem que fazer para administrar isso, e a vida continua. E nós temos tanta coisa boa para comemorar, né? Tantos amores na nossa vida, tantas vitórias que nós já conquistamos. Vamos nos prender nisso, para que a vida seja cada vez mais feliz. Quando eu digo feliz, eu me refiro a uma vida caminhando para Deus, caminhando para o amor. E por falar em amor, na semana que vem, o tema que vai ser falado aqui no projeto do Gresg é Lei de Justiça da Caridade e do Amor. Imperdível. Não percam na segunda-feira que vem também. Vai ser um outro colega e com certeza vai ser maravilhoso. Esse era o recadinho que a gente tinha. Espero que tenha sido proveitoso para alguém. Muito boa noite, meus irmãos queridos. Fiquem com Deus.